Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. Nesta oportunidade, iremos abordar quais são as etapas para a determinação do custo de fabricação do produto e de como definir o preço de venda dessas mercadorias produzidas. Iremos apresentar, através de um exemplo prático, as particularidades de cada uma dessas etapas que são inerentes a qualquer processo produtivo, seja para a produção de uma empadinha ou para a fabricação de um automóvel. Acompanhe então toda essa apresentação para não perder nenhuma dica e nenhum detalhe do que será apresentado, pois trata-se de um assunto de grande valia para quem é estudante, empresário, administrador, para quem está pensando em abrir uma empresa, enfim, para qualquer pessoa que queira entender como funciona um processo produtivo dentro de uma organização. Sou José Marta Guilherme, do canal Monetários, e já aproveito para solicitar o seu like, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Vamos utilizar para esta apresentação a nossa planilha já utilizada em outros vídeos relacionados ao levantamento de custos e preços para produtos industrializados. Estaremos inclusive deixando no final desta apresentação o link de algum desses vídeos, ao qual apresentamos passo a passo para a utilização da planilha, que poderá também ser baixada gratuitamente. Podemos dizer que a primeira etapa do processo produtivo seria a alocação dos centros de custo, ou mais precisamente, quais são os setores ou etapas que o produto irá passar durante seu processo produtivo. Na introdução deste vídeo, nós falamos sobre a produção de empadinhas e também da fabricação de automóveis. E nesse nosso exercício, estaremos utilizando o processo de produção de empadinhas. E para a fixação do entendimento, estaremos fazendo algumas observações relacionadas à fabricação de um automóvel. Como já colocado, essas etapas de processo devem ser utilizadas para qualquer tipo de indústria ou produto a ser fabricado. Para ganharmos tempo aqui na apresentação, vamos trabalhar com nossa planilha previamente preenchidas e estaremos incorporando alguns elementos para explicar melhor cada processo e facilitar o entendimento. Então, na minha fabricação de empadinha, já tenho aqui determinado 2 centros de custo, que também podemos chamar de 2 etapas. Vou aqui então inserir mais uma etapa do processo. Nossa etapa número 3 seria o processo de vendas. E para evitar problemas de referência nas fórmulas e funções em outras partes da planilha, vou ordenar aqui pelo número do centro. Agora eu tenho para a produção da empadinha a etapa de compra dos insumos, a parte de preparo, que seria a produção propriamente dita, e a parte de vendas dos produtos acabados. Numa fábrica de automóveis, onde os processos são mais complexos e as etapas de produção bem mais abrangentes, com certeza teremos aqui uma variedade de centros de custo. Podemos ter aí a seção de montagem de motor, a parte de suspensão, uma outra etapa, ou seja, uma outra seção, pode estar direcionada a montagem dos componentes elétricos e eletrônicos do veículo. Então essa divisão por centro vai ser definida conforme as etapas produtivas características de cada empresa ou produto. Um outro elemento que deve ser definido é o rol de produtos que serão produzidos ou comercializados. No nosso caso, temos a empadinha de frango, também será feita a venda de refrigerantes. Claro que no nosso caso aqui, não haverá fabricação deste produto propriamente dito. O processo produtivo estará relacionado apenas à produção das empadinhas. Então, dependendo da relevância do produto comercializado, a mensuração do preço de venda dessa mercadoria pode ser levantado nos moldes de uma empresa comercial, cujo vídeo com o passo a passo estamos deixando também no final dessa apresentação. Vamos aproveitar aqui e inserir a produção de mais um produto, que seria a empadinha de camarão. Então, produto 2, empadinha de camarão. O custo direto aqui irá retornar automaticamente quando finalizarmos todas as etapas de produção. Então, nesta etapa, é importante relacionar todos os produtos que serão fabricados pela empresa. No caso de uma fábrica de automóveis, aqui seriam especificados todos os tipos e modelos de veículos que são produzidos pela empresa. Para a definição do preço de venda de um produto fabricado, é importante também lançar os valores relacionados aos custos fixos da empresa, que, embora sejam valores que não serão apropriados aos custos de fabricação, devem ser levados em conta no momento de definir o preço final de venda das mercadorias. Então, para a produção de empadinha, foram levantados os seguintes valores médios mensais: R$ 55,00 de luz, R$ 35,00 de água, R$ 60,00 de telefone e R$ 400,00 de combustível, uma vez que é utilizado um veículo para transportar o carrinho utilizado para a exposição das empadinhas, que é conduzido a lugares específicos onde serão comercializados os produtos. Vamos inserir aqui mais um valor. Para outras despesas, do valor de R$ 200,00 mensais. Com isto, os custos fixos totalizaram R$ 750,00. É necessário também lançarmos aqui
qual é o faturamento médio da empresa, que pode ser uma média dos últimos 6 ou 12 meses. Se for uma empresa que está começando ou ainda está na fase de planejamento, este e outros valores podem ser estimados. No nosso caso aqui, como estamos tratando de uma empresa bem pequena, que provavelmente se enquadra como microempreendedor individual, colocamos aqui um faturamento de R$6.000. Conhecer esses dois valores é importante para encontrarmos o percentual dos custos fixos, que é o valor que posteriormente será utilizado para a mensuração do preço de venda. Então aqui serão lançados todos os valores necessários para o funcionamento da empresa e que não estão ligados diretamente à produção. É usual nas grandes indústrias, onde o sistema de custeio é mais abrangente e complexo, muitos desses elementos podem também configurar como custo variável, sendo mensurados e rateados para cada centro de custo. Por exemplo, na indústria de automóvel, parte da energia elétrica consumida aos administrativos e outra parte direcionada ao custo variável envolvida no processo produtivo propriamente dito. Metodologia essa que pode ser aplicada para outros vários itens de consumo. Outra condição que deve ser observada é a distribuição dos colaboradores e seus respectivos salários. E aqui também podemos ter uma parte não ligada à produção, que pode ser, por exemplo, a relação dos funcionários no setor administrativo. Então, esses valores, caso houverem, serão tratados como custo fixo. Provavelmente teremos uma boa parte dos funcionários ligados à produção, que deverão ainda ser alocados por centro de custo. Então, esses valores serão atribuídos ao custo variável da empresa. Então, aqui na nossa produção de empadinhas, ligado ao centro de custo compras, nós temos um elemento, que é o próprio proprietário da empresa, que faz então a aquisição dos insumos necessários para a produção. Terá atribuído aqui uma remuneração mensal de R$ 2.500. No centro de custo número 2, que é a seção de preparo, também temos um funcionário, um auxiliar de cozinha, que faz então o preparo das empadinhas. O salário mensal é de R$ 1.200. Temos aqui estimado de encargos sociais 12%, dando com isso uma remuneração total variável de R$ 4.144. Vamos supor que o proprietário também faça a venda das empadinhas. Então vamos inserir aqui nosso terceiro centro de custo. Então seria o código 3, processo de vendas. Temos aqui então alocado o nosso proprietário. Só que ele não irá receber 2 salários. Então eu vou colocar aqui 0,5 e aqui 0,5. Ou seja, vou apropriá-lo nos dois setores. Então ficou aqui um custo de 1.400 para o centro 1 e 1.400 para o centro de custo número 3. E o nosso custo total permaneceu inalterado. No levantamento dos custos e despesas de uma empresa, é importante reconhecer o valor das depreciações, que é o reconhecimento da desvalorização de parte dos bens do ativo imobilizado em função do desgaste pelo uso ou pela obsolescência ao longo do tempo. Da mesma forma que foi feito com os salários, devem ser divididas em fixas e variáveis, em função da alocação ou não do bem depreciado ao processo produtivo. No caso aqui da produção da empadinha, nós temos no centro de custo número 2, que é o preparo, a utilização de um forno, cujo valor é de R$ 600, e a vida útil do bem é de 5 anos, e ele não tem valor residual. Isso nos dá uma despesa de depreciação mensal de R$ 10. Vou inserir aqui o nosso carrinho de lanche. Ele está ligado ao setor 3, que é o vendas, carrinho de lanche, que é o local onde serão expostas as empadinhas e refrigerantes para comercialização. Digamos que foi adquirido por R$ 1.500. Sua vida útil também é de 5 anos. Estima-se que ainda poderá ser vendido por 20% do seu valor original. Então a depreciação mensal do nosso carrinho ficou em R$ 20. E a soma da depreciação total mensal ficou em R$ 30. R$ 10 do forno mais R$ 20 do carrinho. Em boa parte das indústrias, existe também a depreciação não ligada à produção, que seria o caso de móveis e utensílios utilizados na parte administrativa da empresa, também algum automóvel em nome da empresa, que não é utilizado no processo produtivo. Enfim, é importante a empresa reconhecer todas as suas despesas com depreciações. Nós temos aqui no canal conteúdo relacionado às depreciações, explicando como funciona todo o processo de cálculo, tanto para a depreciação contábil quanto para a depreciação fiscal. Estarei deixando o link deste vídeo no final desta apresentação para quem queira conhecer melhor este assunto. É necessário também lançar os valores das matérias-primas e serviços de terceiros que irão compor os produtos a serem fabricados. Para a produção da empadinha, nós temos os seguintes insumos: farinha, ovos, temperos em geral, carne de frango. Vamos adquirir também os refrigerantes para revenda e vamos inserir aqui também o nosso camarão, já que temos também a produção da empadinha de camarão. Então aqui o item 6, camarão.
A unidade é quilo, que é adquirido pelo valor de R$ 35,00. E digamos que durante a produção há uma perda aí de 10% do produto. Então o seu custo efetivo total é de R$ 38,50. E assim nós definimos o custo efetivo para todos os insumos. As empadinhas produzidas serão acondicionadas em forminhas, que são adquiridas pelo valor de 5 centavos a unidade. No nosso caso aqui, não temos a incidência de serviços de terceiros, que poderia ser, por exemplo, numa indústria de automóvel, suportes técnicos oferecidos pelos fornecedores, o próprio serviço de transporte, através dos chamados caminhões cegonhas, utilizados para o transporte dos veículos produzidos, a serem distribuídos para as concessionárias para sua revenda. Então aqui devem ser elencados todos os insumos necessários para a produção dos produtos a serem fabricados. Cabe lembrar que eu não estou aqui ensinando a como produzir empadinhas, que é bem provável que deve haver outros insumos aqui necessários para a sua produção. Deixo essa parte para os produtores de conteúdo sobre culinária. O nosso objetivo aqui é conhecer as etapas de produção de uma indústria e seus produtos. Cumpridas as etapas anteriores, podemos definir agora os custos de produção, levando em conta os salários, as depreciações, outros valores envolvidos, e definir pelos centros ou etapas produtivas qual o valor do custo por minuto. Então aqui a planilha já puxa automaticamente os custos variáveis com salários. Nós temos aqui o valor de R$ 4.144. Para fechar este valor, eu tenho que lançar o nosso custo de produção. Seria aqui a nossa etapa de vendas. Já puxou aqui o valor do salário e da depreciação atribuída a este centro. E outros valores, que no caso, eu vou deixar R$ 20, que pode ser agregado nessa etapa de produção. Na venda de empadinhas, ele trabalha de segunda a sábado, 8 horas por dia. Então eu tenho aqui 8 horas vezes 25 dias, em média, trabalhados no mês. E no nosso caso aqui, estamos considerando uma perda de produção de 10%. Ou seja, o meu tempo produtivo é de 90%. Isso nos deu aqui uma capacidade de produção de 180 horas mensais. O total dos custos diretos, dividido por este número de horas, para o processo de compras deu um custo de R$ 7,78 por hora. Ou seja, 13 centavos por minuto. E assim este valor é determinado para cada centro de custo. Temos também que definir quanto tempo cada produto leva para ser manuseado, ou seja, trabalhado, em cada etapa do processo, isto é, cada centro de custo. Então eu tenho aqui que a empadinha de frango, no centro número 2, que é o processo de preparo, uma empadinha ocupa o tempo de 30 segundos. Então o tempo padrão para o preparo de uma empadinha seria o valor de tempo estimado pela quantidade produzida. No nosso caso aqui, 30 segundos dividido por 1. Esse cálculo também pode ser feito da seguinte forma. Eu posso levantar que no período de 1 hora, eu consigo preparar 120 empadinhas. Fazendo o mesmo cálculo, o nosso tempo padrão também é de 30 segundos. Aqui também foi estimado que para as vendas, se leva em média 15 minutos para vender cada empadinha, correspondendo a um tempo padrão também de 15 minutos. A definição desse tempo padrão é essencial para a montagem da ficha de custo de cada produto, como veremos a seguir, onde será feito o relacionamento desses tempos dos valores definidos aqui no custo por minuto de cada centro de produção. No nosso caso, são as etapas de compras, preparo e vendas. Com todas as etapas anteriores plenamente cumpridas, podemos montar agora a ficha técnica de cada produto. Então, para o nosso produto número 1, que é a empadinha de frango, temos a seguinte condição. Serviço de terceiros não aplicamos. Já em embalagem será consumida uma forminha para cada empadinha. Irá puxar o nosso custo unitário lançado de 5 centavos. Vamos também aqui fazer o lançamento dos ingredientes necessários para a produção da empadinha, que seria a farinha, os ovos, temperos em geral e também a carne de frango. E aqui vamos lançar as respectivas quantidades. Quantidades dessas que podem ser levantadas em loco, no momento da produção, ou calculados por especialistas na área. Então, supomos que um quilo de farinha consiga fazer 20 empadinhas. E assim eu faço uma estimativa para todas as quantidades. O valor de cada insumo, a planilha traz automaticamente da planilha de matérias-primas, que no caso, 1 kg de farinha de trigo estava no valor de R$ 4,95, dividindo este valor pela quantidade aplicada, eu tenho o custo de cada produto aplicado na produção de cada empadinha. No nosso caso aqui, deu R$ 1,51. Então eu já tenho 5 centavos da embalagem, mais R$ 1,51 dos insumos. Falta agora calcular o custo envolvido no processo produtivo de cada empadinha. No processo de compra, não foi atribuído tempo para essa condição, então o valor aqui ficou zerado. Já para o preparo, nós tivemos aqui um tempo de 30 segundos, como nós vimos aqui.
e sendo o custo de produção por minuto, na fase de preparo, o valor calculado próximo a 13 centavos, ele me resultou aqui como valor a metade do custo por minuto, ou seja, 6 centavos. E o custo estimado para a venda de cada empadinha é de R$ 1,97. Totalizando aqui para o processo produtivo, R$ 2,04. Resultou como custo total para uma empadinha R$ 3,60. Foi aberta também uma ficha técnica para o refrigerante, cujo custo de aquisição foi de R$ 1,99. Ele passa aqui somente para o processo de vendas, dando como resultado no processo produtivo um custo de 66 centavos, que somado a R$ 1,99, o custo do refrigerante ficou R$ 2,65. Falta ainda lançar a ficha técnica para a empadinha de camarão. Então vamos inserir aqui mais uma tabela. Nosso produto é o 2, já puxou automaticamente aqui a empadinha de camarão. Serviços terceiros não tem. A embalagem é uma unidade. Matérias-primas, nós vamos ter farinha, ovos, temperos e o camarão. Veja que já puxou aqui automaticamente o preço dos insumos. Basta agora lançar as respectivas quantidades. Vamos colocar as mesmas quantidades da empadinha de frango. E vamos lançar também os processos produtivos. Compras, preparo e vendas. Então ela me deu R$ 2,04 como custo do processo produtivo, R$ 2,56 como custo dos insumos empregados na produção e mais 5 centavos da embalagem. No nosso caso, uma forminha. Então eu tenho R$ 4,64 para a empadinha de camarão, R$ 2,65 como custo do refrigerante e R$ 3,60 como custo direto da empadinha de frango, que estão agora automaticamente, devidamente atualizados na nossa segunda tabela, que é a relação dos produtos a serem comercializados. Com esses valores agora eu posso definir o nosso preço final de venda, lembrando que este resultado se refere ao custo direto de cada produto. Então, na formação do preço de venda, eu vou ter os seguintes elementos. Eu tenho aqui o percentual atribuído ao nosso custo fixo de 12,5%, que foi o valor aqui encontrado quando fizemos o preenchimento desta planilha. Eu tenho aqui campos para lançar outros valores. No caso aqui eu lancei R$ 74,00, seria um valor estimado dos tributos cobrados de um microempreendedor individual, ou seja, de um MEI. Então, neste caso, eu não teria aqui o lançamento de impostos sobre vendas. E ele me deu aqui um valor correspondente a 1,23%, que é o valor de R$ 74,00 calculado sobre o faturamento. E colocamos aqui, como margem de lucro desejado, o valor de 25%. Então, com esta configuração, eu tenho aqui como sugestão de preço de venda para a empadinha de frango o valor de R$ 5,87. R$ 3,60 é o custo direto, nós já calculamos anteriormente. R$ 73 centavos é o 12,5% atribuído aos custos fixos. O valor dos impostos ficou zerado porque foi aqui atribuída uma alíquota de 0%. O valor dos outros custos, 7 centavos, que seria o valor correspondente a este percentual. E o lucro em cada empadinha de frango seria de R$ 1,47. E na de camarão, R$ 1,89. E o seu preço sugerido seria de R$ 7,58. Vamos apurar também aqui o preço de venda do refrigerante. Então, como vimos, o seu custo direto é de R$ 2,65. E o preço sugerido para a venda ficou em R$ 4,32. Percebendo que a nível de mercado, o refrigerante é vendido nas lanchonetes entre R$ 8 e R$ 10, a planilha puxa automaticamente o lucro atribuído para todos os produtos. Mas nessa condição, alterando aqui esse percentual, eu aumento aqui o preço sugerido. Então temos aqui definido o preço de venda sugerido de uma forma justa e sem medo de tomar prejuízo. Podendo ainda, para facilitar a venda, atribuir à empadinha de frango o valor de R$ 6,00, para a de camarão R$ 7,50 e ainda vender o refrigerante a R$ 8,50. Feita aí a nossa apresentação de todas as etapas que envolvem a fabricação do produto, percebemos que, embora seja um pouco trabalhosa, é a forma mais assertiva de definirmos os custos de produção e mensurarmos os preços de venda das mercadorias produzidas. Se ficou alguma dúvida ou se há alguma colocação a fazer,
deixe aí seu comentário. Se você gostou dessa apresentação, já dê o seu like. E não esqueça de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.